Combustão espontânea. Combustão espontânea, CHE, Spontaneous Human Combustion, é um termo que engloba relatos de combustão de um corpo humano vivo ou recém-morto, sem uma fonte externa aparentemente de ignição. Investigações forenses tentaram analisar os casos relatados de CHE e resultaram em hipóteses sobre potenciais causas e mecanismos, incluindo comportamentos e hábitos das vítimas, consumo de álcool e a proximidade com possíveis fontes de ignição, bem como o comportamento de incêndios que consomem gorduras derretidas, explicações naturais, bem como fenômenos naturais não verificados. Não estou entendendo mais nada. O consenso científico atual é que a maioria e talvez todos os casos de CHE envolvem fontes externas de ignição. A combustão humana espontânea refere-se à morte por um incêndio que se origina sem uma fonte externa aparente de ignição. Já entendi isso, está difícil. Não precisa repetir. Acredita-se que o fogo comece dentro do corpo da vítima. Essa ideia e o termo de combustão humana espontânea foram propostos pela primeira vez em 1746 por Paul Rowley, não sei, em um artigo publicado nas Philosophical Transactions of the Royal Society. Descrevendo ao Lalala, em 1938, o coronel Lalala descreve o fenômeno como tendo atraído a atenção não só dos médicos profissionais, mas dos leigos. Já em 1834, mais 100 anos antes do artigo de Lalala, em seu livro Lalala, escreveu que havia cerca de 200 relatos citados de combustão humana espontânea em todo o mundo ao longo de cerca de 300 anos. O tópico cresceu. Os casos registrados têm essas coisas em comum. As vítimas são alcoólatras crônicos, geralmente são mulheres idosas. O corpo não queimou espontaneamente, mas alguma substância inflamável entrou em contato com ele. As mãos e os pés costumam cair. A combustão do corpo deixou um resíduo de cinzas gordurosas e fétidas, com um odor muito forte. O alcoolismo tem tema comum nas principais referências literárias de CHE, em parte porque alguns médicos e escritores da era vitoriana acreditavam que o fenômeno era resultado disso. Então temos o quê? Combustão humana espontânea. Existem pessoas por aí, aparentemente há muito tempo já, né, que simplesmente pegam fogo e explodem e evaporam. E aparentemente são mulheres alcoólatras. Então, muito cuidado aí, você que bebe muito, porque você pode correr o risco de simplesmente um dia explodir. Então, sei lá, acho que é um bagulho que dá pra tu pensar um pouquinho, né? Dá pra tu dar uma, né? Dar uma atenção, porque simplesmente um dia tu explode, vai que tua casa pega fogo, né? E aí se tua casa pega fogo não vai ser legal. Mas por que que eu introduzi esse tema especificamente no podcast? Que onda que foi essa, Matheus? Eu decidi, né, porque assim, já tô isolado há um tempão em casa, né? Eu não tenho muito o que fazer, não posso sair na rua, não posso, né? Enfim, trabalhar. E essa falta de estímulo na minha vida dificulta um pouco a criação de conteúdo para vocês, né? Porque às vezes muito do que eu pego de conteúdo é o que eu vejo da minha interação com minha colega de trabalho, ou com o meu chefe, ou com clientes, ou com outros amigos, então, né? Fica um pouco mais difícil para mim ficar criando conteúdo isolado em casa sem fazer porra nenhuma. Mas não se acanhe. Esse podcast pode ter atrasado um pouquinho, acredito que, né, que já foi acho que um dia de atraso aí, costumava ser 5 dias, esse aqui eu acho que vai ser 6. Mas a gente segue firme. E vambora. Não vou ler nada, né, de Curious Cat, e-mail, não vou ler por nenhuma. Vamos voltar para a organização que eu tinha proposto antes, que eu vou fazer um só, né, por mês, mais ou menos, eu acho, para responder vocês. Então, eu separei alguns teminhas aqui pra gente dar uma debatida, né. Seguinte, os temas que eu separei, pode ser um tema meio clichê, assim, coisas que a gente procura na internet, mas eu gosto. E fazia muito tempo que eu não procurava, né? Talvez eu quero que seja algo natural, né? Então eu não saí lendo, eu só abri a matéria. Que é aquelas matériazinhas de mistérios da humanidade e quais mistérios ainda não foram resolvidos, enfim. O que que nós temos aqui? Além da combustão espontânea que eu já falei,
Foi essa introduzida aí que eu dei. E outra que eu achei interessante aqui só é o seguinte: vocês já ouviram falar sobre os Vial Vortices, ou vórtices, não sei, que diz Vial Vortices, eu não sei como é que seria a tradução disso. Que são basicamente lugares semelhantes ao Triângulo das Bermudas, digamos assim. São lugares onde acontecem muitos mistérios, né? Muitas coisas estranhas, desaparecimentos e coisa e tal, igual no Triângulo das Bermudas, só que em outros lugares do mundo, basicamente. E aí eu achei uma matéria aqui que fala algumas curiosidades, né, sobre esses vórtices. Eu não sei vórtice do que é, mas coisas estranhas acontecem em todos esses lugares, né? Conseguiram mapear esses lugares. Então, no primeiro fato, nós temos o seguinte: o vórtice viu, uma coisa feia esse nome, né? Vai ao vórtice, fica mais legal. Mais famoso é o Triângulo das Bermudas, situado nas Bermudas, Flórida, entre, no caso, né, Bermudas, Flórida e Porto Rico. Também conhecido como Triângulo do Diabo, esse trecho de mar, situado entre as Bermudas, Flórida e Porto Rico, já foi palco de muitos supostos desaparecimentos. Sente só isso aqui, galera. Nos últimos 100 anos, cerca de 20 aviões e 50 navios desapareceram ao longo da história, enquanto atravessavam o lugar. Muitas explicações paranormais para o ocorrido surgiram ao longo da história. Como objetos voadores não identificados e a possível tecnologia da cidade perdida de Atlantis. A galera vai meio longe, né? Mas há de se questionar, né, galera? Convenhamos aí, ó. Sendo conspiratório ou não, não sei. Mas em 100 anos, sumir 20 aviões e 50 navios não é pouca coisa, né? Não é uma coincidência. Não é um bagulho rotineiro. Então, com certeza é de se questionar que porra é essa, né? Por que esse lugar é desse jeito? Um outro fato que tem é o seguinte, velho, que inclusive acaba fazendo conexão com várias outras conspirações que eu já vi que envolve o Polo Norte e o Polo Sul, porque aqui ele fala o seguinte, ó: apenas o Polo Norte e o Polo Sul não são considerados vórtices equidistantes, seja lá o que for. Os outros 10 vórtices remanescentes apresentam praticamente a mesma distância e estão igualmente espalhados em todo o hemisfério da Terra. Ah, tá, eles são os únicos que não estão nesse padrão de distância, né? O segundo vórtice são os megalitos argelinos que estão localizados ao sul de Timbuktu, seja lá o que for. Ruínas que a galera fala que são amaldiçoadas, que contêm uma energia muito doida e que antigamente isso era um santuário para canalizar a energia telúrica, que eu acho que eu até já falei sobre isso das linhas de lei, né, em outro podcast. Então é algo a se pesquisar. Que engraçado, né? Lugares misteriosos da humanidade estão coincidentemente em cima desses vórtices. Há de se pensar, né, que porra que é essa? Não, então colocaram ali só porque, né, só pra fazer a coincidência e a galera fica viajando? Não sei. Mas se acontece coisa misteriosa, ó. O quarto vórtice é na Ilha de Páscoa. Pelo amor de Deus, né, galera? A Ilha de Páscoa já é um lugar bizarro. A Ilha de Páscoa é uma ilha na Polinésia Oriental, localizada no sul do Oceano Pacífico, de origem vulcânica. A ilha é considerada o pedaço de terra mais isolado do mundo. Esse abriga as misteriosas estátuas moais. Moais, eu acho que é moais. Esculpidas a partir de pedras do vulcão Hano-Haraku, distribuídas em diversos santuários que tinham em média 5 estátuas. Estudiosos acreditam que as estátuas tenham sido obra de alienígenas. Estudiosos, né? É, além disso, a ilha também abriga os bizarros escritórios de Rongorongo. O que é Rongorongo? Vou dar uma pesquisada, né, galera? Porque mais um mistério envolvendo essa porra. Rongorongo é um sistema de glifos descoberto no século XIX na Ilha de Páscoa que parece ser uma escritura ou proto-escritura. Não é inteligível apesar das inúmeras tentativas de decifração. Ainda que algumas informações sobre genealogia tenham sido identificadas, nem mesmo esses glifos puderam ser lidos. Que loucura, velho. O bagulho tem na internet aqui, todo o negócio, todas as letrinhas, e nunca ninguém conseguiu traduzir, né? Doideira. E fica no vórtice, olha só. O tema hoje é vórtices, cara. O quarto vórtice é o vulcão Halakala, encontrado nas Ilhas Havaianas. Bom, vulcão, né? Grandes merda. O quinto vórtice é o Triângulo do Dragão. O Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão, está localizado no Oceano Pacífico, próximo à ilha Miyake. Muito se fala sobre essa área
que essa área foi responsável pelo desaparecimento de 5 navios militares japoneses entre os anos de 1952 e 1954. Em 2 anos, 5 navios sumiram lá. Então, há de questionar também, né? Uma embarcação de cientistas foi enviada para investigar o local e também desapareceu. Caralho, parece que o local é realmente amaldiçoado. Nossa senhora, hein, galera. O sexto e sétimo vórtices são do Polo Norte e o Polo Sul. Ambos os Polo Norte e o Polo Sul são praticamente desabitados durante a maior parte do ano, pois permanecem sem iluminação solar por vários meses. Esse é um dos motivos pelo qual os polos são considerados cemitérios amaldiçoados. Não entendi muito bem a conexão entre uma coisa e outra, né? Mas fica aí esses sitezinhos que eu acho que são engraçados, né? As fontes que os caras tiram as coisas. De outros mistérios que eu vi aqui, galera, além desse vórtice, sente só isso aqui. Colônia Roanoke, não sei se é assim que pronuncia. Em 1587, liderados por John White, 121 colonos chegaram na ilha de Roanoke, na atual Carolina do Norte, para estabelecer uma colônia, como mandava o acordo firmado com a Inglaterra. As tensões com a população nativa começaram a se agravar, no entanto, John White voltou para a Inglaterra a fim de solicitar reforços para sua colônia. Quando ele voltou, alguns anos depois, sua colônia tinha desaparecido e o local, além de deserto, não tinha sinais de luta e não havia vestígios de colônia em lugar nenhum. O acordo ficou conhecido como Lost Colony e nenhum dos seus membros nunca mais foi visto. Fez, já pararam pra pensar que loucura isso? Que uma colônia inteira sumiu. O maluco voltou lá, não tinha mais porra nenhuma. E por mais que tenha sido anos depois, né? Não ter nada, tá completamente deserto, não ter sinal de luta nem nada, é de se questionar, né, galera? Vamos, vamos conversar aqui. O bagulho ficou oficialmente chamado como a colônia perdida. Loucura, né? Super, super mistérios. O objetivo aqui é mistérios da humanidade, viu? Não achem que eu vou ficar falando de Illuminates e pirâmides em clipe da Katy Perry, galera. Hoje não faremos origami com nota de dólar. Hoje é mistériozinhos bobos da humanidade. E, bom, em relação a essa parada da colônia, quando eu assistia esses documentários, essas paradas de alienígena, eu ficava pensando sobre essa coisa de abdução, né? Porque, sei lá, tem os escritos lá de Atlantis e coisa e tal. De Atlântida, mas aí o bagulho simplesmente nunca foi encontrado e parece que sumiu, sabe? Tipo, coisas da humanidade que parece que sumiram do nada. A colônia que sumiu, um monte de gente numa ilha lá, uma outra teoria que eu vi. Teoria não, né? Acontecimentos bizarros aqui no Brasil, na região norte do Brasil. E aí tinha lá uma treta com uma mulher que falava que era um alienígena e um monte de gente sumiu numa ilha, tipo, uma colônia sumir. É aquele mistério, não sei se é dos Incas ou dos Maias ou dos Aztecas, não sei qual deles, mas que simplesmente evaporou, né, da humanidade, sumiu. E eu ficava pensando, né, nossa, será que às vezes os alienígenas fazem um sequestro em massa, assim, tipo, vamos pegar essa aldeia inteira aqui, plim, e aí, tipo, abduz todo mundo. Será que isso acontece? Mesmo assim, né, tipo, se acontecer, será que essa galera já é, tipo, abduzida e morta ou o quê? Porque meu pai fala, né, que se um dia os ETs vierem pra Terra, eles não vão vir pra ficar de boa, eles não vão vir pra conversar, e nem pra saber como é que foi o nosso dia, né? A gente provavelmente vai trabalhar pra fazer uma coisa pra eles, né? Essa é a visão do meu pai. Não sei se é a verdade, mas eu prefiro ter essa visão um pouco mais pessimista, né? Do que ficar nessa ilusão de achar que, oi, os ETs, eles, oi, gente, não somos os ETs. Muito prazer, humanos, vamos ser amigos. Eu acho muito pouco provável, né? A pessoa se locomover distâncias inimagináveis para encontrar um monte de macaco pelado simplesmente se autodestruindo. Então, eu acho que eles não vão chegar aqui para ficar de boa. Eles vão chegar aqui para causar tretas. E já que o Chico Xavier errou a porra da previsão dele, só me resta esperar, né? Porque ele falou que a data final era esse ano, ou era ano passado, não lembro. Mas não aconteceu nada, Chico. Não sei porquê. Eu tô acostumado a acertar, mas agora tô errando muito. Bom, vamos superar abduções. As pedras de vela. No Vale da Morte, em Racetrack, pedras gigantescas misteriosamente deslizam sobre a superfície da Terra sem nenhum tipo de força externa agir sobre elas. Aí tem a fotinho aqui de uma pedra sendo, tipo,
Uma pedra com um caminho atrás dela, né? Como se ela tivesse sido arrastadona. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que uma combinação de ventos naturais, como vento e gelo, fazem com que essas pedras caminhem, entre aspas, sobre a superfície, outros questionam essa teoria apontando que as pedras não seguem um caminho previsível e mudam de direção constantemente. O que que seria isso, né, galera? Tipo assim, porque não é algo de uma grandiosidade, assim, são pedrinhas num deserto e simplesmente elas se arrastam ao longo do tempo em direções aleatórias. O que não justifica que possa ter sido o vento, até porque eu não duvido que um vento vai mexer uma pedra grande desse jeito. Mas sei lá, acontecimentos tão aleatórios, né? Tipo assim, tanta coisa que a gente poderia ficar pensando o que aconteceu e tal, mas véi, um monte de pedra se arrastando no deserto, grandes merdas, sabe? Eu sei, tipo, beleza, nada a ver, bobagem, uma pedra ali que. Tá, mas mesmo assim, né? Mas e se a pedra se mexe sozinha? Por que que a pedra se mexe sozinha? Por que que a pedra, né? Todas as pedras estão paradas, por que que só a de lá se mexe? É uma coisa que a gente fica pensando, mas que no fim das contas é só uma pedrinha, sabe? É só uma pedrinha no deserto. Tá um pouco difícil, meu computador ele tá com várias notificações aqui e ele faz bastante barulho, ele adora fazer barulho com a notificaçãozinha dele. Pronto. Próximo. Taos Hum. Taos sei lá. Um som de baixa frequência, muitas vezes descrito como algo semelhante a um motor diesel em marcha lenta, é escutado em vários lugares em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, Reino Unido e norte da Europa. O nome vem de uma pequena cidade em Taos, Novo México, onde em 1997 pesquisadores tentaram identificá-lo. Apesar dos esforços, sua origem permanece um mistério. Então temos aqui, inclusive, não sei se vocês acompanham bobeirinha de Twitter, mas teve aí uma treta que alguém gravou, a pessoa gravou o céu com o celular e aparentemente tinha um barulho bem suave assim, mas que estava rolando e ninguém sabia o que que era, mas era um barulho constante que começava é, sempre no mesmo momento e ficava lá tocando, sabe? Aí, o que que a gente pode concluir com isso? Quais foram as últimas teorias criadas em relação ao barulhinho do céu? Temos esse daí, né? Como é que chama? Taos Rum, sei lá. E tem a teoria do H-ARP, né? Não sei se você já ouviu falar do H-ARP. O H-ARP é aquela máquina com várias antenas que fica num lugar nos Estados Unidos e é um bagulho que supostamente consegue controlar o clima com ondas eletromagnéticas ou coisas do tipo. Consegue meio que manipular o clima, sabe? Tipo, vai fazer chover, ou fazer um tornado, fazer um furacão, ou fazer nevar, sei lá. Aparentemente esse bagulho consegue fazer isso. E é onde que ele, quando tivesse em ação, né, quando ele estivesse sendo usado, ele poderia fazer um som, porque é uma parada meio em grandes proporções, né? Então tem teorias que falam que esse barulho do céu é o H-ARP agindo de alguma maneira. Não sei se Não sei se eu gosto dessa teoria, parece meio blé, né? Mas ao mesmo tempo, o que que poderia ser um barulho no céu, né, galera? É de pensar, tipo, um barulho que vem do nada, vem o que de baixo, vem de cima, vem de. É uma nave espacial alienígena? É construção humana? Que porra de barulho é esse? Aqui no caso desse barulho do Mistério da Humanidade aqui do site, o barulho parecia um som de motor diesel em marcha lenta. E esse som aí do Twitter que a galera gravou parecia ser um som meio de turbina, assim, mas bem suave, saca? O padrão é mais ou menos a mesma coisa. Vamos lá. Tem um que chama WoW. Em 15 de agosto de 1977, o Dr. Jerry R. Eman, detectou um sinal de rádio enquanto trabalhava em um projeto no telescópio de rádio da Ohio State University. Ele transcreveu que o sinal teria lhe enviado uma mensagem. Espantado, seu comentário a respeito foi simplesmente "Uou!" E ficou conhecido como sinal misterioso. Caralho, é interessantíssimo isso aqui. Os vórtices lá que eu falei, né? Um termo descrito por Ivan Sanderson, referindo-se a 12 áreas geográficas responsáveis por vários desaparecimentos misteriosos.
O mais conhecido dos chamados vórtices é o Triângulo das Bermudas. Outros incluem os megaliths argilã e o Vale da e o Mar do Diabo. Isso a gente já viu. Combustão espontânea foi o que eu comecei esse podcast, né? Tem um aqui que chama bola de luz. Não entendi muito bem o que é esse bola de luz. Um fenômeno atmosférico inexplicável que consiste em bolas flutuantes de energia elétrica. Devido à sua natureza rara, tem se revelado quase impossível estudar esse fenômeno. O caso mais bem documentado ocorreu em 1984, quando uma bola de luz medindo cerca de 4 polegadas de diâmetro entrou em um avião russo e voou acima das cabeças dos passageiros antes de deixar o avião sem fazer barulho. What the fuck? Uma bola de energia do nada entra no avião? O foda é isso, né, galera? O foda é isso, né, galera? Porque daí fica uma coisa meio o mistério das cenouras assassinas. Em 1755, um fazendeiro falou que foi atacado por uma cenoura. Tipo, cara, tu pode, né? Tu pode falar que aconteceu qualquer coisa, sabe? Agora, uma bola de energia entra no avião e sai, eu não entendi muito bem que porra é que é essa. Eu sempre vou associar isso a OVNIs, né? Não sei se é um fenômeno climático, né? Muito raro e tal, mas enfim. Tô achando muito sem graça esses bagulho. Até que pariu, não tem nada interessante nisso aqui. Explosão em Tunguska. Tunguska. Em 1908, uma bola de fogo ardente desceu do céu e devastou uma área de cerca de metade do tamanho de Rhode Island, no deserto de Tunguska, na Sibéria. Tem sido estimado que a explosão era equivalente a 2.000 bombas atômicas iguais às que caíram em Hiroshima. Ok, aqui já temos uma coisa interessante. Embora por muitos anos os cientistas acreditarem que a explosão ocorreu por força de meteorito, a falta de provas levou a inúmeras especulações, variando de OVNIs a bobinas de Tesla, e até hoje ninguém sabe ao certo o que causou a explosão. Caralho! Meu Deus, véi! Tem uma craterona no lugar. Bom, foi só falar que não estava interessante, brotou uma interessante agora. Meu Deus, realmente, procura aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Se não continuar interessante, eu vou simplesmente pular para o próximo tópico porque tá difícil. Amelia Earhart. Acho que é assim que pronuncia. Durante uma tentativa de fazer um voo ao redor da Terra em 1937, Earhart desapareceu sobre o Oceano Pacífico Central, perto da ilha de Howland, após dar sua última transmissão de rádio. Embora acreditem que Earhart se ficou sem combustível e caiu no mar, existem inúmeras especulações de que ela foi capturada por forças japonesas para viver o resto de seus dias como espiã para a CIA. Tá. Não, 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 não. Próximo tópico. Tentei aqui, galera. Eu tô tentando, vocês estão vendo. Inclusive, me lembrei agora. Que imagina, preciso que vocês imaginem comigo aqui. Não é mistério pra ninguém, né, de que os atletas de hoje em dia, eles não são limpos, né, de venenos e anabolizantes e coisas do tipo, né? Todo mundo já sabe disso. O exame antidoping é uma coisa meio questionável. E o que as pessoas fazem hoje em dia, em comparação ao que faziam há 100 anos atrás, é tão absurdamente superior que a gente tem que fazer essa consideração, né, de possível uso de venenos. Mas aí, imagina você uma Olimpíada, pode ser uma Olimpíada, diversas categorias, esportes, equipes e tal. E aí não tem antidoping. Essas Olimpíadas são as Olimpíadas do veneno. São as Olimpíadas onde todo mundo pode usar o que quiser, na quantidade que quiser e foda-se. Iam ser as Olimpíadas que as pessoas iam quebrar todos os recordes o tempo inteiro. Tu tem lá um atleta que ele pode fazer X. X é a coisa que ele consegue fazer no auge da sua potência como atleta. Aí tu imagina que ele tá duro de veneno, ele tá entupido de coisa. Eu não entendo muito de nomenclaturas, né, e nem do que os venenos fazem. Mas todo tipo de anabolizante, estimulante, escambau. Aí tu imagina que ele usa tudo que ele pode usar. Simplesmente ele tá um monstro. E pode, porque nessa Olimpíada é liberado. Essa Olimpíada é como se fosse a Fórmula 1 dos seres humanos. É o laboratório onde saem as criaturas mais absurdas. Assim como na Fórmula 1 tem os motores mais absurdos, né? Tem as marcas mais absurdas. As Olimpíadas do Veneno seriam algo para estimular essas pessoas a fazer essas coisas fora do normal. Sei lá, não sei se vai ter alguma categoria mais hardcore em que a pessoa
abdica da questão de saúde ou de continuar viva. E aí ela faz uma última performance sob o efeito de muitas coisas e consegue quebrar recordes absurdos. Eu acho que seria uma coisa extremamente interessante. Não precisa ser extremamente dramático, assim como eu falei agora, não precisa ser Olimpíadas do Veneno Suicidas, né? Pode ser só Olimpíadas do Veneno. Mas aí, sei lá, imagina uma corrida. É uma corrida de pessoas que estão usando o que quiserem. O objetivo é só correr mais rápido que o outro. É basicamente isso. Essa ideia me parece muito incrível. Eu não sei se um dia os direitos humanos vão permitir isso, mas eu acho que seria muito interessante, né? Qualquer esporte com anabolizantes vai ficar mais interessante, vai ficar mais parecido com videogame, vai atrair mais gente. E, bom, talvez muita gente ache absurdo isso, mas sei lá, imagina aí, cara, fugir um pouco dessa monotonia aí, fazer umas experiências bioquímicas e hormonais e sei lá, eu acredito que só com essas Olimpíadas e com o que os seres humanos iriam testar nesses negócios, a própria humanidade já passaria por uma evolução tecnológica, né? Porque eles iam ter um laboratório e eles não iam ter pudor, né, de fazer as coisas, porque aparentemente é permitido, né? Nas Olimpíadas da Maromba é permitido. Você pode simplesmente usar todos os venenos que tu quiser. O que vocês acham dessa ideia? Vocês assistiriam às Olimpíadas da Maromba? Porque eu já vi gente na internet falando que as lutas de gladiador deveriam voltar porque era algo que deixava a galera, sei lá, entretida, que o ser humano gosta de ver esse tipo de coisa e não existe mais. A gente substituiu esses hobbies por futebol e esportes no geral. Não sei se eu precisaria voltar ao Coliseu lá, os gladiadores se matando, mas eu acho que as Olimpíadas da Maromba já seria um diferencial muito interessante. Um, sei lá, ia ser um show de horrores quase, né? Levantamento de peso, corrida, triatletas, triatlon. Imagina um triatlon só com os malucos envenenados, que sinistro que ia ser. Eu acho que é um bagulho que vale a tua reflexão aí. Tu que tá nessa quarentena à toa sem fazer nada, imagina se tu tivesse como assistir no YouTube agora 5 malucos usando tudo que é de possível e imaginável e eles estão passando por uma corrida e eles têm que correr um mais rápido que o outro. E não existe critério nenhum pra antidoping, não existe doping, não tem nada. Usa o que tu quiser, cara. Corre, só isso que tu tem que fazer. O que tu achou? Top ou nem? Bom, um tema que eu lembrei, né, que eu já tinha tweetado a respeito, só queria falar com vocês. Esses dias eu tweetei também sobre pessoas que não têm o costume de assistir filme seriado. Na verdade, eu quero falar sobre dois tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que não têm o costume de assistir filme seriado e tem as pessoas que não têm o costume de ouvir música. Não sei se você já conheceu uma peça rara dessas, mas sim, existem pessoas que não têm o costume de ouvir música. Mas vamos voltar agora aqui na pessoa que não vê filme seriado. Eu conheço um certo número de pessoas que não têm esse costume. É porque assim, gente, quando eu falo isso, não quer dizer que todos os dias eu assista vários episódios de seriado, ou que toda semana eu assista vários filmes. Não. Pra mim não é um super costume, não é super frequente pra mim. Eu vou assistir às vezes um episódio do animezinho que saiu, às vezes eu vou assistir um episódiozinho de Westworld porque saiu também. Mas eu não fico nessa maratona louca, eu não vivo consumindo essas coisas, só pra deixar claro aqui. Mas é que eu fico agoniado de pessoas que tu perguntam, cara, que série que tu assistiu, que tu assiste? Aí a pessoa fala, quase nenhuma, eu não gosto muito. E filme, não sei o que, não sei o que, eu não tenho muita paciência pra filme. E aí minha cabeça buga, minha cabeça trava, sabe? Tipo, pé, what the fuck, como assim, cara? Tu não assiste seriado, como assim tu não assiste filme, o que que tu faz no teu tempo livre, cara? Véi, sério, no teu tempo livre, tipo, tu olha pro teto, tu tu vai tomar sol, tu vai fazer flexão, tipo, todo mundo tem um pouco de tempo livre. Tipo assim, pra mim assistir um filme ou um seriado parece uma coisa tão ok, tipo, como que tu nunca faz isso? Tipo, sei lá. Só achei muito bizarro, porque, sei lá, gente. Eu até admiro essas pessoas, né? Não tô fazendo uma crítica aqui. Porque são pessoas que costumam ser muito proativas pra fazer outras coisas, né? Tipo, limpar a casa,
fazer exercício físico, ir pra praia, pra tomar um sol, cozinhar uma comida. Tipo assim, eles se mantêm ativos em outras coisas, né? Eu mantenho essas outras coisas como secundárias quando eu tô, sei lá, jogando, quando eu tô no computador. E as pessoas colocam isso como coisas primárias, né? Então elas precisam se manter ativas, elas precisam fazer alguma coisa. E não envolve ficar sentado vendo um filme seriado. Então eu entendo, eu acho bizarro, com certeza acho bizarro. Eu não consigo entender como é que alguém passa o tempo assim, mas é invejável. De fato, eu acho que a conclusão final que a gente tem é de que essas pessoas, de certa forma, se mantêm mais ativas. Então não tem como eu ignorar esse fato, por mais que eu ache bizarro, né? Assim como as pessoas que não ouvem música. Aí a gente entra num outro nível de ser humano, né? Numa outra categoria de pessoa. Porque não que eu seja né, o musicista, o viciado em música, o conhecedor de muitos, não tô falando isso. Mas pra mim, sei lá, o simples fato de tu ouvir uma musiquinha, sabe? É só ouvir uma musiquinha, cara. Eu não tô pedindo pra tu fazer muita coisa, não. Todo mundo gosta de ouvir música, caralho. Sabe? Desde o metal ao forró, da trance, a música erudita, gente, pelo amor de Deus. Música tem pra todo tipo, tem pra todo gosto. Mas enfim, na faculdade, primeiro período, conheci um cara e uma guria lá da sala. E ele era uma pessoa que não ouvia música. E aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, tá, vamos ver o que é isso aqui, né? E ele falou que realmente não ouvia música. Ele falou que às vezes ouvia alguma OST, né? Que tipo a soundtrack de jogos ou. Não sei, parece que às vezes é uma galera muito nerdona. E a outra pessoa que eu conheci gostava de ouvir coisas tipo música muito ambiente, tipo muito ambiente mesmo. Ou então ouvia alguns hinos, tipo, sei lá, é uma galera meio. Uma galera bem diferenciada, né? Porque, não sei, eu sempre tento me colocar na cabeça das pessoas, né? Sempre tento entender a situação pelas pessoas, pela maneira como elas enxergam o mundo. E é muito difícil pra mim não ouvir música, sabe? Tipo, não ter o costume de ouvir música. Sei lá, em que casa que essa pessoa cresceu, quais foram as influências que essa pessoa teve, porque, sei lá, eu acho que eu tive uma, entre aspas, educação musical ok. Eu cresci, meus pais, eles gostavam muito de MPB no geral, então eu cresci ouvindo, sei lá, Moraes Moreira, Rita Lee, Secos e Molhados, né, em Mato Grosso, como é que chama? Novos Baianos, Cássia Eller, essas coisas. E eu gosto muito até hoje, o Grande Encontro, Elba Ramalho, Zé Ramalho, o Seu Valença, Gerardo Azevedo, Chico Buarque, enfim. Eu gosto dessas coisas, eu cresci ouvindo isso e óbvio que hoje eu ouço de tudo, mas que lugar foi esse que tu cresceu aí, maluco? Que tu não ouve música, cara? Me explica isso. Eu preciso entender. É que na minha cabeça é como se essa situação fosse problemática o suficiente para que tu tenha que procurar ajuda. Mas eu tô falando da minha visão bem preconceituosa, tá, galera? Não achem que eu realmente acredite nisso. Mas é que pra mim é algo muito essencial na vida. Então eu acho que as pessoas tinham que ouvir música de alguma forma. Mas, bom, eu fico pensando que nós temos aí pessoas que nasceram cegas, né? Nunca enxergaram na vida. Pessoas que nasceram surdas e nunca ouviram na vida. E o ser humano segue na própria maldição que é se adaptar, né? Então, existem pessoas que não fazem várias coisas que a gente faz. Existem pessoas que mesmo na mesma... Porque eu tô colocando assim, numa condição semelhante, né, galera? Que eu fico pensando que, não gosto de ouvir música, não sei o quê. Eu não tô comparando também com pessoas que não têm nem acesso a isso. Eu tô comparando pessoas que têm tudo isso nas mãos, mas não consomem assim, né? Não faz parte da rotina da pessoa, a pessoa não... Minha língua sempre fica estranha quando eu falo, né? Pessoas que não ouvem música. Eu fico um pouco agoniado. Como assim? Mas, enfim, pessoas são pessoas.
elas sempre nos surpreendem, né? E aparentemente muitas delas não ouvem música. Poucas, né? Não vou colocar muitas aqui, eu não faço ideia qual que é a porcentagem da população. Mas, enfim, se tu não ouve música, ou se tu não assiste filme e seriado, manda um e-mail, cara. Manda um Curious Cat lá. Meu e-mail é falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. O Curious Cat fala Vegeta tudo junto. Por favor, me explique o que está acontecendo. Que mais que eu estava refletindo esses dias? Que assim, gente, eu fui me relembrando de certas coisas. Por exemplo, assistindo Westworld, né, que tem toda aquela reflexão sobre o imortal, né, do ser humano tentando ficar imortal com máquinas. Eu tô assistindo o Fate Babilônia, que mexe com divindades e a relação das divindades com humanos e tal. E aí eu tava nessa viagem da experiência humana, né, de viver, a experiência humana de existir, né, tipo, desse plano carnal que a gente vive, né, na, nesse jogo que a gente foi implantado, digamos assim, né, que a gente logou, que, certo, sei lá, é o jogo da vida, né, não sei. Eu fico pensando se tipo, toda essa experiência que a gente tem de estar vivo, né, de viver, de de certa forma, de certo ponto, moldar o nosso futuro, o nosso presente, interferir com as pessoas à nossa volta, sentir a interferência das pessoas à nossa volta na gente, se tudo isso não foi fruto de uma inveja, né, de quem nos criou. Você já parou para pensar nisso? Será que nós somos criações divinas feitas com uma origem na inveja? Porque tu imagina aqui, tudo na tua vida que tu considera importante, ou bonito, ou que te faz feliz, é tudo efêmero. Porque nós somos efêmeros, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece e morre. Então, o prazo de validade simplesmente aumenta o valor do, do que está acontecendo. Eu boto fé que é por isso que, sei lá, se tu assiste um filme. Tu assiste um filme assim, né? Com início, meio e fim. Eu não vou entrar no mérito de filme que tem 5 continuações. Tô falando de um filme que começa, acontece e termina. Ele tem início, meio e fim. Tu assiste ele aproveitando ali cada minuto dele, porque tu sabe que ele vai terminar daqui a pouco. Agora tu imagina que tu vai assistir um filme que nunca acaba. Imagina que tu não tem o conceito de morte na tua cabeça. Tu não tem o conceito de que tu é efêmero, de que tu vai eventualmente deixar de existir. Simplesmente tudo que acontece a partir daí perde a graça. Acho que é por isso que os deuses são entediados pra caralho. A grande maioria deles, né? Porque tem coisa mais entediante do que ser supremo a ponto de poder fazer tudo. O que tu não almeja nada, né? Tu acho que, sei lá, a gente ao longo da vida costuma almejar coisas que a gente ainda não tem, né? A gente, pelo sofrimento do amadurecimento que a gente passa, isso cria valor nas experiências que a gente vive. Então, deve ser muito entediante tu ser um deus. Deve ser muito entediante tu ser onipotente. E deve ser uma tortura ser imortal, porque tu imagina, tu nunca morre. Tu não sei nem se tu tem emoções, né? Não sei se emoções são grandes falhas humanas, então um deus não tem. Mas um deus não morre. Tipo assim, que porra, saca? Como assim, saca? Como que alguém pode tirar algo positivo disso? Quem que é o grande iluminado que vai passar a eternidade inteira evoluindo? Deuses não evoluem, cara. Eles já são divindades. Então, meio viajado nesse assunto todo. Mas era só uma reflexãozinha, assim, pra você pensar. Que às vezes todo o teu chororô, teu inhé, boá, 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 tu não parou pra pensar que, como já diria um amigo meu, Murilo, um abraço Murilo, ele fala que viver é chique, né? Então a experiência do viver, a experiência do estar vivo, os deuses não têm, né? A gente tem.
E o nosso prazo de validade faz com que o nosso filme fique mais interessante. Porque, sei lá, né, ele pode acabar amanhã e tal. Pode simplesmente deixar de existir. E não sei, eu acho que a gente inconscientemente batalha para ser lembrado de alguma forma, mas a gente não vai ser lembrado. E não numa visão de super nihilista, li Nietzsche ontem. Não. É uma questão de que realmente ninguém vai ser lembrado, cara. Você vai morrer e vai deixar de existir, não tem nada de mais nisso. Se tu ficar ofendidinho com isso é porque tu tem um complexozinho aí, né? Aí quem tem que cuidar disso é tu e não sou eu. Bom, só abrir esse parênteses aqui, porque foi um tema que eu me lembrei, que eu não tinha nem anotado aqui, mas enfim. Pra finalizar esse podcast, eu quero colocar um tema aqui que eu já postei no Twitter uma vez também, e eu ainda sinto que eu quero uma explicação melhor. Porque é o seguinte, os monges tibetanos. Vou colocar os monges tibetanos porque, né, são os mais clássicos, que são pessoas extremamente religiosas, né, disciplinadas, que treinam artes marciais desde criança. Então são pessoas versadas no espiritualismo e nas artes marciais, nas artes do corpo, né? São pessoas treinadíssimas. E isso é muito foda, né? E eu fico pensando, por que diabos a Igreja Católica nunca teve arte marcial? Por que os padres e freiras não treinam artes marciais igual monges? Você já parou pra pensar o tanto que seria legal? Tipo, um padre ser um monge, só que... Óbvio que tem monge, né, também, mas... Eu não digo um bando de cara de cabelo esquisito e roupa comprida que passa o dia inteiro escrevendo pergaminho. Não, eu tô falando de monges que treinam artes marciais. Freiras que podem defender a igreja na porrada. Olha só que foda. Aí eu não sei se eles usariam cruzes, né? Uma cruz ali com um porrete, ou... Não sei, eu acho que seria meio... Acho que não pode, né? Pegar uma cruz e bater em alguém, eu acho que uma coisa meio... Deve ser pecado. Eu não sei, correntes, né? Foi bem estilo da igreja, assim, correntes. Eu não sei, uma água benta envenenada. Não, mas eu acho que também não pode, né? Porque água benta é pra ser uma coisa meio sagrada. Mas, sei lá, uma marreta. Ou então só soco mesmo, né? Sei lá, eu acho que seria muito interessante se rolasse isso. Porque daí, além da questão do padre ser aquela figura religiosa, né, que é a pessoa que faz a missa, que faz os casamentos e tal, ele é um cara que pode treinar o teu filho em artes marciais. Não sei qual o nome seria, porque na Igreja Católica tem aquela Opus Dei, né, que é a, não sei se é uma sociedade secreta, que não é secreta, né, todo mundo sabe que existe, mas todo mundo sabe a maioria dos rituais também, né, que a galera enrola aquele bagulho de espinho na coxa, se chicoteia e reza bastante. Agora tu imagina se os caras da Opus Dei também fossem treinados. Então seria uma sociedade secreta de monges. Não, sensacional, velho. A estética disso é incrível, o conceito é incrível. Foi uma grande falha. Não sei quem que estragou tudo isso. Eu acho que amigos meus teriam teorias pra me apontar. Mas, sei lá, a gente tem toda aquela mitologia lá dos templários, né? Os guerreiros de Deus. E vamos tomar Jerusalém, blá blá blá. E por que se perdeu isso, né? Porque hoje os monges tibetanos estão lá nos trinques, os malucos treinando desde criança e dali soco e alongamento e resistência, respiração, meditação e estudo, e escrita e lá, e enfim. Os caras são muito completos, entendeu? Eu realmente queria que... Ou então, sei lá, igreja evangélica. Por que os pastores não sabem artes marciais? Não sei também. Eu acho que... Eu acabei assistindo anime demais na vida, mas eu acho que seria muito legal. Aí não sei também se a roupa, né, é propícia. Eu nunca vesti uma batina, eu não sei se ela propicia o alongamento das pernas ou dos braços, caso o padre tenha que lutar, né, tenha que defender a igreja. Bem que ele podia, né, num plano mais ideal ainda, além dele defender a igreja sobre as outras, tipo, invasores ou ladrões, defender a igreja de demônios, né? Ele defenderia a igreja de demônios com artes marciais. Uma coisa até meio Constantine, porque eu acho que a onda do Constantine é porque
Ele sabe fazer vários rituais de exorcismo e ele tem umas arminhas muito doidas, né? Mas eu fico pensando, mas e uma artezinha marcial, né? Bem antiga, treinada todos os dias por todos eles por muito tempo. Mas não, a igreja resolveu deixar passar essa. Eles ficaram bem à vontade. Não acham que é válido que padres lutem artes marciais. A onda é a seguinte, galera. Pra mim, eu confesso que está cada vez mais difícil criar conteúdo. Eu não estou falando isso para me justificar, porque eu sempre tenho a impressão de que os podcasts estão ficando meio fracos, mas enfim, eu estou tentando me organizar da maneira que eu consigo. Eu não sei ainda quando eu vou voltar para trabalhar. Essa quarentena está sendo bem surpreendente, né? Já basta todos os meus planos do futuro terem sido destruídos. Eu ainda tenho o risco de perder meu emprego. E se eu perder meu emprego, eu estou realmente fudido, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Não sei. Só para vocês que acham, né, que a gente caga conteúdo, não é bem assim. A gente cria conteúdo aí, né, e tal, mas esse estímulo que eu tinha com o trabalho me facilitava muito a vida. E, bom, eu espero que vocês continuem curtindo a quarentena. Eu peço encarecidamente que me mandem a porra do e-mail, me mandem um Curioscat, por favor, porque eu recebi já umas boas perguntas ali no Curioscat que eu vou guardar e tal pra responder, porque, né, daqui a uns dois, eu acho, podcasts, eu faço um outro respondendo tudo. O último que eu fiz respondendo tudo foi muito elogiado, fiquei muito feliz. Os números do podcast não param de crescer, isso é uma coisa que eu queria que você soubesse. No momento nós estamos com 550 seguidores. E isso é do caralho, né? Porque o meu primeiro episódio eu postei 28 de dezembro de 2009, eu postei exatamente no final do ano. E caralho, velho, de dezembro, janeiro, porque foi dezembro, né? Final de dezembro, então vou contar janeiro, fevereiro, março, abril. Nós temos aí 3 meses por aí de podcast e muito do caralho. Eu realmente estou muito feliz com os resultados. Espero que vocês continuem gostando, né? Que vocês continuem gostando é bom, né? Mas espero que vocês gostem. E me manda um e-mail, me manda um Curioscat. E é isso aí, cara. Lembre-se, a experiência que você tem de estar vivo agora não é todo mundo que pode, viu? Não é. Mas tu pode. Eu sinto que eu pareço muito coach falando essas coisas, mas eu espero que vocês não traduzam dessa maneira, tá? É só uma refletida na vida, assim, uma reflexão. Não é pra ficar na onda do yes, nananã, sim, eu posso lá. Não, cara, não. Não é que tu não pode também, né? Mas vamos ser realistas aqui. Só pra tu refletir sobre a tua questão. Porque nós, macacos pelados, morremos, né? E tem gente que não morre.